Aqui não. Ah, entendi. Aleluias. Amém, irmãos? Pode? Aleluias. Aleluias. A a nossa lista. Eu esqueci de passar a lista, né? A ministra Giovana ainda não tá. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Emerson. Oh, Bom aleluia. dia, bom dia. Glória a Como é que Deus. vocês estão? Deixa eu vim aqui para falar para vocês que a ministra Giovana não tem a mínima condição de participar da aula hoje. Não está bem de saúde Amém. Vamos orar. e peço aos irmãos que me ajudem em oração, né? E eu preciso voltar para casa hoje ainda. Então, esse é o motivo dela não poder estar aqui, tá bom? Que Aleluia. Deus Vamos abençoe a orar. vida de todos vocês aí. Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar. Ô, ministro Emerson, vamos lá, pastorzão. Pode orar por nós, por gentileza, Agora, para nós darmos início nessa aula maravilhosa. em Aleluia. nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Exaltamos o teu nome, a tua majestade, o teu poder. Pai, obrigado, meu Deus, meu Pai, por mais uma semana que se inicia, uma semana de trabalho para nós, uma semana de estudo, uma semana, meu Deus, meu Pai, o qual o Senhor irá operar milagres e maravilhas na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a vida, Senhor, de todos os ministros que estão empenhados, Senhor, em aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa ministrar de maneira poderosa, que os ouvidos, Senhor, estejam destapados para te ouvir. Pai, que o inimigo não tenha nenhum poder de levar os teus filhos à distração, mas sim, meu Deus, meu Pai, ao aprendizado de maneira poderosa. Eu declaro e eu profetizo que todos os equipamentos irão funcionar de maneira Aleluia. perfeita para que nós, aonde estivermos, possamos entender aquilo que o Senhor estará falando conosco. Usa, Senhor, grandemente o ministro Alex Timóteo para ministrar essa poderosa aula, que seja uma aula, Senhor, o qual nós possamos, Pai, estar com a nossa energia no máximo, para que nós possamos transbordar no futuro na vida das pessoas que não estão tendo essa oportunidade que nós estamos tendo. No nome profetizo sobre a vida dos ministros, Senhor, uma unção poderosa, tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Assim eu declaro, Senhor, essa aula maravilhosa para todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vitor, acho que tá cortando lá, né, ou não? A cabeça? Dá uma olhada aí. Tá, né? Deixa eu aumentar aqui. Só um segundinho aqui, irmãos. Vou só dar uma erguidinha aqui na câmera que minha careca não apareceu. Apareceu a careca aí, Vitor? Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Irmãos, instrução. Eu vou mostrar a vocês dois mecanismos, irmãos, para início dessa aula. E o ministradão já fez. Como o ministradão? Eu vi o ministradão fazendo, então eu vou ensinar vocês. Amém? Todas as vezes que você quer ativar o seu cérebro, você tem que usar os seus cinco sentidos. Então, segura um pouquinho aqui, ó, Vitor, só um pouquinho. Vira um pedestal aqui, segura o microfone aqui para isso. Pedestal, ó, nosso auxiliar, que é o ministro. Irmãos, para ativar o cérebro, isso é ciência. Todas as vezes que você faz assim, ó, vamos fazer todo mundo assim, ó, esfrega as mãos.
Esfrega as mãos e sorri assim, ó. E sorri. Aleluia. Amém? Todas as vezes que você estiver com a energia do seu cérebro baixa, você faz isso. Isso. Eu não sei se você sabe, mas se você observar uma criança, quando a mãe fala assim, é hora de comer, o que é que a criança fala? Amém? A criança esfrega a mão, irmãos. E ele faz, e todas as vezes, quando você vê algo que é fácil, quando você era um pouquinho menor, você fazia assim, ó. Quem lembra disso, não? Esfregava as mãos e fazia assim, ó. Eu fazia assim e depois fazia assim, ó. É nós. Amém, irmãos? Esse é um sinal que você manda para o seu cérebro, para ativar o seu corpo, ativar a sua energia. Você esfrega a mão e sorri. Todas as vezes que nós estávamos no ensaio, né, da equipe de louvor ontem, e aí tinha uma música que é muito difícil, né? Um dos ministros falava assim, nossa, essa música é difícil demais, é ruim demais de cantar, é muito difícil. Aí eu tava lembrando, será que eu ensino ele agora ou eu ensino depois? Então, irmãos, o cérebro, ele sim é difícil. Então, todas as vezes que você estiver numa situação difícil e você perceber que é difícil, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o sorriso e vai fazer esfregar as mãos, irmãos. E você faz assim, ó. É difícil, mas eu consigo. Por quê? Porque nós já lemos aqui, irmãos. Porque tudo é possível ao que crê. Nós lemos já isso. Tudo é possível. Tudo é possível. Deus, ele é Deus do impossível. E ele te deu ferramentas também para você fazer o impossível. Amém, irmãos? Então, Deus é o Deus do impossível. E nós vimos através da Bíblia que você tem a capacidade de também manifestar o impossível através da ferramenta chamada fé. Você vai pegar a ferramenta do próprio Deus, a fé do tipo de Deus, e vai executar e vai fazer o impossível. Aleluia? Então, esse é o primeiro. O segundo tipo de ativação do seu cérebro é o primeiro. Segundo tipo, não. Esse que eu te mostrei vai ser o terceiro. O primeiro é você inspirar 3 vezes pelo nariz e soltar pela boca. Aí quando você solta pela boca, você faz uma pressãozinha no abdômen. Então você está fazendo a ativação do seu cérebro, do seu corpo. Primeiro, respiração. O segundo, irmãos, o segundo tipo é você gritar, irmãos. Acostumo gritar a palavra iau. Iau é o quê? É a mesma palavra que o gato fala miau, que o cachorro fala au au, cada um na sua língua. Iau é o nome de Deus, do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então, tem gente que fala assim que o nome de Deus é Javé, né? Mas não é, é Yahvé. Yahvé. Então eu grito Yah. O terceiro tipo de ativação, você vai ativar o seu cérebro e você grita Yah. Vitor, abre aqui para mim, aqui só vou tirar isso aqui, ó. Iau. Aleluia, irmãos. 3 tipos de ativação do cérebro. Você vai usar o seu sentido. Primeiro, sorrir, fazer com a mão, respirar e gritar. Todas as vezes que você estiver, irmãos, com o coração pesado, um sentimento de opressão, você grita. Aleluia. Todas as vezes que você estiver com a impressão de dificuldade, você sorri e esfrega as mãos e faz assim. Amém? Todas as vezes que você está com tonturas, que sua mente não está funcionando, você está com sono, você está cansado, você vai respirar 3 vezes e vai soltar. Se você fizer os 3 tipos de ativação do corpo, melhor ainda. Aleluia, irmãos!
Aleluias! Bora lá? E aí, o que nós falamos da última aula? Vamos só dar uma olhada aqui na última aula. Nós falamos sobre a depressão, a ansiedade. Nós falamos sobre o espírito, sua alma e o corpo. Isso aqui foi a última. Amém. Vamos continuar na palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Você está com o seu livro aí? Irmãos, tem ferramentas poderosas, irmãos. Nós vamos decidir o dia, a partir do dia 18 desse mês, o dia que nós iremos ter o nosso encontro presencial aqui, irmãos. Nós teremos o nosso encontro presencial aqui e eu quero que vocês também opinem. Qual seria a melhor data desse mês para nós finalizarmos essa aula, irmãos? Aleluia? Aleluia ou não? Irmãos, agora, eu lembrei de uma coisa, eu vou falar algo para você antes de nós falarmos sobre a palavra de Deus. Ontem o Senhor ministrou algo no meu coração a respeito da quantidade de horas que é necessária para você ter uma mudança de fato original da parte do Senhor na sua vida. Ontem o Senhor ministrou no meu coração a respeito de dedicação, intensidade e energia. Dedicação, intensidade e energia. Irmãos, vamos lá. Amanda, me ajuda aqui. Amanda, me ajuda aqui, Amanda. Acha aqui para mim, porque acho que aqui nós já escreveu mais de 20. Dedicação, intensidade e energia. Acha aqui para mim onde está. Aqui nós colocamos energia, frequência, sonhos e visão. E Deus, ele mudou muitas coisas ontem, irmãos. Ele mudou muitas coisas ontem. E ele falou comigo, Timóteo, qual que é o tempo que necessário para você mudar a sua trajetória de vida espiritualmente? Qual é o tempo necessário para você salvar a sua casa? E ele foi ministrando. E ele me deu um número. O número é 2.160 horas, irmãos. Você precisa de 2.160 horas diante do Senhor, na presença do Senhor, com intensidade para você salvar a ti e para você salvar a sua casa. 2.160 horas, irmãos, para quem entende de estudo, de coisas, é equivalente a uma especialização. Então, eu sou formado em farmácia, eu vou fazer uma especialização em farmácia. Normalmente, uma especialização ela tem uma grade curricular de 180 horas a 2.000 e poucas horas. Aleluia? Acho que você não está nem entendendo a minha letra, né? É muita parte. Amém. Amém, irmãos? É necessário. E Deus falou, Timóteo, como? Quando, irmãos, a Arca da Aliança esteve na casa de Obed-edom por 3 meses, se você pegar, multiplicar 3 por 3 meses, 90 dias, vezes 24, vai dar 2.160 horas, irmãos. Essas 2.160 horas mudou a história da casa de Obed-edom. Ele recebeu a Arca da Aliança, ele recebeu a instrução do Senhor e nisso foi mudada a sua história. Aí eu fiquei pensando, mas hoje exatamente faz 15 horas, 16 horas que nós estamos completando hoje. Eu falei assim, aí eu calculei, né? Irmão, você sabe quantos anos nós iríamos se fosse nós jogar essa perspectiva para a Heading School ou para esse treinamento na intensidade que nós estamos hoje, na velocidade que nós estamos hoje, nós acabaríamos da ótica mínima da perspectiva de Deus em 6 anos esse curso. E aí? Se nós estivéssemos fazendo 1 hora só por dia. Isso só para mudar você e salvar a sua casa. Se você colocar em horas sequenciais, todo dia, 1 hora, dedicando intensamente, porque você está acordando cedo, irmãos. Você está aqui comigo, você está aqui com os outros ministros. Isso é uma dedicação, é uma intensidade, só que é só 1 hora do dia. E se eu pegar 1 hora todo dia, eu tenho que correr 2.160 dias. 2.160 dias vai dar mais de 6 anos.
E o Senhor estava me cobrando. E eu falei assim, meu Deus, como que nós vamos ficar com uma escola 6 anos? Não é possível. Aí o Senhor falou assim, isso é o mínimo. Aí eu falei assim, então tá, já que o Senhor falou o mínimo, qual que é o máximo? O máximo, irmãos, vai dar 25.690 horas, irmãos. Se você está no seu coração, queima no seu coração atingir nações, queima no seu coração atingir cidades, países, irmãos. Você tem que colocar o seu coração, a sua disposição, a sua intensidade. 25.900 e poucas horas. Como assim, Timóteo? Porque foi o tempo que os discípulos ficaram com Jesus. Foi o tempo que os discípulos ficaram com a arca, irmãos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou dizendo, irmãos, que eu achava que eu estava fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada. Eu achava que eu estava sendo intenso e não estamos sendo intensos, irmãos. Eu quero dar motivos bíblicos para você acordar de manhã com intensidade. E quando você sair da aula, você fala assim, nossa, eu tive 1 hora de intensidade com o Senhor hoje, mas durante esse dia, irmãos, você vai dedicar mais, você vai falar mais, você vai orar mais com pessoas e você vai colocar essa intensidade no reino, pelo menos, pelo mínimo, de atingir você e atingir a sua casa. Se contar todas as horas que eu estudei fazendo farmácia, matemática, ciências naturais e outras coisas, eu acho que não dá 15.000 horas, irmãos. Não dá 15.000 horas. E o Senhor falou assim, Timóteo, muito bem, vocês estão de venha bens, mas é necessário, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua entrega, você ter a ciência, irmãos, que você, o mínimo, é 2.000 e poucas horas para você salvar a sua casa. Se você quer salvar a nação, ir para a cidade, você pode colocar 10 vezes isso de mais intensidade, de mais horas, de mais dedicação, de mais leitura, de mais oração. Amém, irmãos? Então, beleza. Aqui, irmãos, se você fez a sua anotação, eu gostei muito do que o ministro Francisco fez. Ele tem um livro, irmão, já tem um livro no computador dele, tudo digitado. No caso do ministro Francisco, ele tem que adicionar aqui, no meio, Francisco, aqui, energia, 1, frequência, 2, 3, sonhos. O 4, no meio do 4, irmãos, volta um pouquinho lá na sua apostila, você vai colocar linguagem. E 5, visão. O que acontece? O que nós estamos fazendo agora, irmãos? Agora nós estamos tendo a mesma linguagem, irmãos. Os que ficaram, eles começaram a ter a mesma linguagem. Então, energia, frequência, sonhos, linguagem e visão. Qual que é a visão, irmãos? A visão é o reino de Deus. O reino de Deus. E o reino de Deus está onde? Está dentro de você, irmãos. Só que você precisa ter a energia do reino, você tem que ter a frequência do reino. Você tem que ter a frequência do reino. A câmera. Você tem que ter a frequência do reino, você tem que ter os sonhos. Você agora tem que começar a falar com o reino, irmãos. E você tem que ter a visão do reino. Aleluia, irmãos. Anotaram aí? Adicionaram, fizeram essa adesão. Energia, frequência, sonhos, linguagem e visão. Aleluia, irmãos. Então vamos continuar. Nós paramos no verso 23 de Hebreus. Hebreus 11, verso 23. O 17, pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaac em sacrifício, irmãos. Irmãos, eu estou lendo o 17. Esse oferecer Isaac em sacrifício, irmãos, é extraordinário. Irmãos, eu vou falar uma coisa que não está aqui mesmo no contexto, ele é do contexto da matéria aliança de sangue. Se Abraão não tivesse oferecido o seu filho natural, Isaac,
Deus ele não poderia ter oferecido e trazido à terra o seu Filho espiritual, Jesus Cristo. Então, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ficou esperando por anos e anos e anos e anos um homem disposto a entregar aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Era o tudo dele, o tudo de Abraão era o seu filho Isaque, que o próprio Deus o tinha dado. Quando Abraão ele decide entregar Isaque, e Isaque na Bíblia diz que ele foi para matar, e quando ele foi para meter a peixeira no Isaque, o anjo gritou uma vez e o anjo gritou por 2 vezes, irmãos. E é muito interessante, se você ler a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Deus Todo-Poderoso falava com ele, falava com Abraão, ele falava uma vez e Abraão já atendia. Falava uma vez e Abraão escutava, mas quando foi para falar com ele a respeito do filho, da entrega, o Senhor teve que falar para Abraão 2 vezes, teve que gritar 2 vezes. O que isso quer dizer, Timóteo? Quer dizer, irmãos, que de fato Abraão tinha decidido entregar o filho e matar o filho diante do Senhor. E o Senhor pegou e proveu o cordeiro. Eu quero que nessa manhã, irmãos, a respeito do reino de Deus, você precisa, irmãos. A Bíblia diz que o reino, ele é conquistado à força. E o reino, nesse conquistar à força, irmãos, é você entregar tudo que você tem diante do Senhor para que Ele faça o melhor. Não é entregar, irmãos, dinheiro, não é entregar riquezas com ignorância, isso não. Mas se o Senhor falar, irmão, faça. Se o Senhor ministrar ao seu respeito relacionado a dinheiro, faça. Mas o Senhor quer de fato o seu Isaque. E o Isaque é a vida, irmãos. Não é coisas e bens materiais. E aí, no verso 20, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Moisés, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo israelita e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Nós já falamos sobre isso. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Irmãos, pela fé, eles esconderam uma criança, irmãos. Aqui, irmãos, nós temos o hábito, presta atenção nessa instrução que a gente vai dar. Nós temos o hábito, todas as vezes, presta aqui, Vitor, todas as vezes que você for, irmãos, ter algumas coisas. Onde está o princípio, Timóteo? Está aqui, um dos princípios. Todas as vezes que você for ter uma reunião importante, e essa reunião, irmãos, ela quer dizer acerca das coisas espirituais ou não. Mas se você é sacerdote, se você é ministro, você tem o poder e o direito de esconder as coisas do mundo espiritual, irmãos. Nós fazemos isso com frequência. O que é isso? O sacerdote da casa vai orar ao Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós abrimos essa reunião, nós vamos conversar a respeito do ministério, nós vamos conversar a respeito de tal situação, nós vamos falar dessa tal... E eu peço, Senhor, que o Senhor bloqueie todo o entendimento do inimigo, bloqueie todo o entendimento dos demônios. Senhor, faz uma muralha de fogo ao redor desse ambiente. Senhor, coloca os teus anjos neste lugar, em nome de Jesus. Que todas as palavras que foram ditas aqui, que haja confusão no reino espiritual da maldade, e que nenhum deles pegue nenhuma palavra que foi dada aqui nesse ambiente, nessa reunião, e leve para causar confusão depois. Faz a oração para quê? Para esconder a reunião, irmãos. Você vai ter que esconder as suas palavras, você tem que esconder as suas sementes, você tem que esconder diante de Deus e diante do reino celestial aquilo que vai ser conversado. Quando você finaliza a reunião, você fala assim, Senhor, muito obrigado.
Porque o Senhor fechou os céus e nenhuma dessas palavras que foram ditas vai ser distorcida, vai ser desencaminhada. O ladrão não vai roubar. E isso, irmãos, o espinho não vai comer a terra. Amém, irmãos? Então você tem o poder, você tem a legalidade de bloquear e esconder coisas no reino espiritual. Amém, ministradão? Aleluia! Os ministros que são pastores, que dão instrução, nunca abram uma reunião, irmãos, sem fazer a oração de entrada e sem fazer a oração de saída. Nunca façam isso. Sempre inicia falando, Pai, nós estamos aqui para fazer e você bloqueia. Esconde as coisas, irmãos. Porque você está ali no ambiente, você quer resolver aquela situação e não